O pecado ofusca o nosso olhar. O pecado atrapalha o nosso raciocínio. Tanto que por causa do pecado, o homem não consegue ver o sentido da vida. Por causa do pecado, homens que não compreenderam a dimensão do que é a vida, a beleza dela para a glória do Senhor, os filósofos existencialistas disseram que a vida se resume numa fuga da dor, um fugir constante do sofrimento, dos problemas, das angústias, uma tentativa de se livrar de tudo que, sendo mal aos nossos olhos, que machuca o homem, então corre em busca do prazer. E a fuga da dor em busca do prazer passou a resumir a vida. Isso aplicando-se a tudo. Uma pessoa que está angustiada, ela tenta fugir da angústia indo para um shopping, um supermercado, para comprar. Ela está tentando fugir da dor em busca de algo que satisfaça. Isso também pode ser feito de várias outras formas, não apenas comprando. E assim, o homem resumiu a vida a isso. Consequentemente, aqueles que não têm como fugir da dor, como outros, terminam entendendo que a vida então não faz mais sentido, e o suicídio é a única resposta possível. É uma tentativa de fugir da dor. E já que não encontra em nada o prazer, então a vida já não vale mais a pena. O pecado, ele traz à mente confusão. Tornou como uma densa neblina o nosso cérebro. E o homem não consegue ver que a vida é muito mais que isso. Na juventude, contemplando as possibilidades, o jovem sonha. E sonha largamente, entendendo que a vida pode ser muito mais do que a sua mente pode idealizar. Até que chega um momento da vida que percebe que os sonhos não constroem um futuro. E então, olhando para a realidade ao seu redor, ele se desencanta com a vida e então a vida passa a não ter mais sentido. E é por isso que a sociedade está mergulhada profundamente na depressão, na angústia, na tristeza, porque a vida não tem mais significado para a sociedade. A vida não tem mais sentido, porque tudo que restou na mente do homem pós-moderno foi a fuga da dor em busca do prazer, até que a morte chegue. Mas essas duas palavras não resumem, não explicam, não definem a vida. A vida não é uma fuga da dor em busca do prazer. A vida é muito mais, porque a vida fora feita para a glória de Deus. Nós vamos dar sequência na exposição do Evangelho segundo João. E hoje nós vamos para o capítulo 11, o último sinal de Jesus antes de sua morte e ressurreição. O último sinal contado pelo evangelista João. João capítulo 11, onde nós teremos a ressurreição de Lázaro. Diz assim a palavra do Senhor.
Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo.
Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Senhor Deus, a tua palavra é magnífica, é o teu poder para a salvação. E nós aqui nos debruçamos diante dela, na dependência do teu Espírito, para que nos dê entendimento, a fim de compreender as maravilhas da tua lei. E então, Senhor Deus, poder ter em nosso coração, em nossa vida, aplicada a palavra do Senhor. Ó Deus amado, fala conosco, para que o teu povo seja edificado, para que vidas sejam transformadas, para que o pecador seja convertido e para que o teu nome em todas estas coisas seja glorificado aqui, neste momento. Ó Senhor, fala conosco. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O último sinal do Senhor Jesus aqui no Evangelho segundo João. 7 sinais, este é o 7º. Capítulo 2, versículo de 1 a 12, João nos conta o primeiro sinal de Jesus transformando a água em vinho, mostrando que ele era aquele que viria para alegrar o seu povo, porque o vinho é um símbolo de alegria, um símbolo de fartura, um símbolo das bênçãos de Deus, como Deus disse, que na terra que mana leite e mel, eles também teriam os olhos cintilantes por causa do vinho. E o Senhor Jesus mostrou que ele veio cumprir a promessa de que Deus estaria finalmente trazendo vida ao seu povo e abençoando para sempre. O segundo sinal, capítulo 4, versículo 46 a 54, nós encontramos a cura que Jesus opera. E em seguida uma outra cura, no capítulo 5, versículo de 1 a 18. 2 curas que o Senhor Jesus opera na vida de 2 famílias, que vai mostrar que o Senhor Jesus é realmente o restaurador da vida. Em seguida nós temos a 4º sinal, capítulo 6 de 1 a 15, Jesus multiplica os pães, ele é o pão da vida. De forma que o povo se alimenta e é conduzido a Jesus para que se alegre em Jesus, que é o pão da vida, o pão eterno. No capítulo 6, logo em seguida, versículo 16 a 21, então Jesus realiza mais um sinal andando por sobre as águas que estão tumultuadas, que estão turbulentas e que estão ali tentando naufragar os discípulos de Jesus. E Jesus repreende, Jesus mostra a sua autoridade e tudo se transforma em bonança. E ele está presente no barco para dar àqueles discípulos tranquilidade. Jesus, ele mostra seu poder e sua superioridade, sua supremacia sobre o mal, o tumulto que o pecado trouxe sobre o mundo. No capítulo de número 9, nós vimos o 6º sinal.
em que Jesus cura um cego. Jesus, que havia dito que é a luz do mundo, ele traz para um cego a possibilidade de ver a realidade. Mas muito mais, não só a realidade palpável, aquilo que todos nós podemos enxergar. O Senhor Jesus mostra que Ele é aquele que abre o entendimento para que o homem pudesse contemplar a glória de Deus. E aquele homem que fora cego, não só consegue ver a realidade ao redor, mas mais do que isso, ver a realidade como um todo, inclusive que Jesus Cristo não era só um homem, mas o Filho de Deus enviado para salvar o pecador. 6 sinais, todos seguidos com uma série de diálogos, discursos do Senhor Jesus, para falar acerca de sua natureza, seu ser e suas obras. Agora, nós teremos este grande bloco encerrado com o último sinal, a ressurreição. O maior de todos os sinais, a vida. A vida não é uma fuga da dor em busca do prazer, é muito mais. A vida, ela está em Cristo. A vida é algo para a glória de Deus. E nós vamos seguir então com o texto. O texto nos diz que Jesus recebe a informação de que Lázaro estava doente. Uma família muito amada. Maria, Marta e Lázaro eram amados pelo Senhor Jesus. E então Lázaro adoece. E todavia, ao contrário do que nós faríamos, nosso amigo está doente, vou correr para visitá-lo. Ele simplesmente decide continuar lá. Ele sabia o que ia acontecer. Lázaro estava doente, mas algo haveria de ser feito ali. Algo muito mais precioso do que curar aquele homem. O Senhor Jesus glorificaria ao Pai e seria glorificado num grande sinal. Então ele propositadamente fica 2 dias ainda onde estava, para que a morte alcançasse Lázaro e então ele pudesse ressuscitá-lo, como nós lemos. O versículo 4 nos diz: ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Os discípulos custam a entender isso, custam mesmo, de tal modo que Jesus fala para eles o que estava acontecendo, sem mencionar explicitamente a palavra morte, e eles não entendem de jeito nenhum. Deus estava para ser glorificado, Jesus estava para ser glorificado na vida de Lázaro. Você entende o que Deus faz em tua vida? Como é difícil a gente entender. Realmente é difícil para todos nós entendermos o que Deus está fazendo em nossa vida. Você entende quando Deus manda o pão, você diz, olha que Deus maravilhoso, Deus mandou o pão, você se alegra. Quando Deus cura alguém, você entende que Deus é um Deus que cura e se alegra em Deus ter agido ali, trazendo vida para você ou para outra pessoa. Quando Deus age favorecendo você diante dos problemas ou das necessidades, você entende que Deus é bom, que Deus é provedor, que Deus atende às orações, que Ele é gracioso, que Ele é misericordioso. Nós entendemos muito bem quando Deus faz algo para nos ajudar. Mas como é difícil entender que a obra de Deus é muito mais que isso. De tal forma que Jesus deixou ele morrer, de propósito. Sim, Jesus deixou Lázaro morrer propositadamente, para glorificar o nome dele por meio do sinal que ele iria realizar. Você percebe que Deus está fazendo algo na sua vida que é muito maior do que aquilo que os olhos podem alcançar. Você percebe que Deus
é glorificado em nós, não apenas nas coisas que Ele vai nos concedendo, nas bênçãos que nós vamos alcançando por meio dEle, mas por meio de um agir em toda a nossa vida, com o propósito de que nós, o nosso ser, seja para a glória dEle, e não apenas o que nós temos. Foi por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12, o apóstolo Paulo, quando estava passando por um grande problema, que nós não recebemos a informação do texto sobre que problema, ele ora ao Senhor. Versículo 8 diz assim: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, que me livrasse daquele problema. Ele diz que era um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, que foi enviado para o esbofetear. Tinha um propósito, para que ele não se exaltasse, para que Paulo não se ensoberbecesse, por causa da grandeza das revelações. Paulo ora, Paulo é um homem de Deus. Paulo era um homem que dedicava a vida totalmente ao Senhor. Paulo era um homem que não media esforços para anunciar a palavra de salvação, porque ele queria ver vidas sendo salvas. Paulo era um homem que dedicava a sua vida a abençoar a igreja, edificando-a pela palavra. Por que Deus não viria esse homem? Me diga. De todos os homens daqueles dias, por que Deus não ouviria Paulo? Um homem de Deus exemplar, que quando disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele estava falando a verdade. Ele não era perfeito, mas era um homem exemplar, um homem temente a Deus. Era uma bênção. E todas as cartas e Atos dos Apóstolos testificam isso. Por que Deus negaria o pedido deste homem? A resposta de Deus é: então ele me disse, Deus vai dizer, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que coisa magnífica! Paulo recebe uma resposta negativa, porque Deus tinha planos maiores para a vida dele. Paulo, o que eu quero fazer na tua vida é muito mais importante do que o alívio da angústia que você está passando. A vida, Paulo, não é uma fuga da dor em busca do prazer, é muito mais, Paulo. E eu tenho algo que eu estou fazendo na tua vida, trabalhando a tua vida, porque a vida, ela é um instrumento para a minha glória, Paulo. O Senhor fala para ele. Deus está fazendo algo nas nossas vidas. E a gente precisa, ainda que não tenhamos uma noção dos detalhes, sim, nós não vamos ter uma noção de cada detalhe acerca do que Deus está fazendo nas nossas vidas. Mas precisamos saber que Deus está fazendo algo nas nossas vidas. Quando Paulo diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus, nós temos que lembrar que isso significa não que Deus vai me dar o carro do ano, não que Deus vai me dar um lugar maravilhoso e encantador, um castelo para morar, não que Deus vai realizar todos os meus sonhos, não que as coisas vão acontecer como eu gostaria, mas significa que Deus vai operar na minha vida para a glória dEle, não importa o que aconteça, porque Ele me ama e Ele vai agir na minha vida para a glória dEle, de forma que eu desfrute desta bênção maravilhosa. Deus é glorificado nas nossas vidas, como foi na vida do Lázaro, até com a morte dele. O que Deus está fazendo na sua vida?
É importante ter esta atenção. É importante você pensar, Deus está fazendo algo. Deus está trabalhando na minha vida, Deus vai ser glorificado na minha paciência diante do sofrimento, na minha perseverança diante da luta, no aprender e amadurecer diante das dificuldades. Deus quer ser glorificado na minha vida. A minha vida é muito mais do que a fuga da dor em busca do prazer. A minha vida encontra um deleite que não pode ser medido, que o mundo não pode compreender. A paz que excede todo entendimento, que guarda a mente e o coração quando parece impossível. O Senhor Jesus estava operando algo, estava planejando algo, assim como na sua vida. Então, quando você estiver vivendo coisas que você não gostaria, e diante da realidade como um todo, não olhe mais como os homens veem. Os homens veem o que os olhos alcançam. Você precisa pedir a Deus sabedoria para viver a vida como alguém que recebeu uma nova mente. E um olhar diferente, um olhar completo para a realidade. Meu Deus, nada na minha vida é por acaso, nem alegrias, nem tristezas. O Senhor opera na minha vida para a tua glória, porque o que está em jogo, o que de fato a minha vida tem relação, o que ela está envolvida, é com algo eterno, eterno. Não é uma questão de alguns anos de vida até que a morte chega, é eterno. E aquilo que Deus está fazendo para a eternidade é precioso. Só o fato de Deus estar nos preparando para a eternidade já deveria nos fazer compreender que o que Deus está fazendo na nossa vida vale muito mais do que aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse. Porque Deus não se importa conosco, muito pelo contrário. Exatamente porque Ele decidiu nos amar e então ser glorificado em nossas vidas, em agir em nossas vidas. Deus quis ser glorificado na vida de Lázaro, na verdade, pela morte de Lázaro. Mas os discípulos ainda tinham uma mentalidade muito temporária, muito passageira, muito terrena, muito focada no físico material. De modo que quando Jesus compartilha e eles não entendem, diz o texto que os discípulos, ao ouvirem Jesus dizer, agora vamos para lá, para a Judéia, vamos atrás de Lázaro. O versículo 8 diz que disseram, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Vamos morrer. E nós vemos isso no capítulo anterior, versículo 31, que diz que novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Os judeus estavam querendo matar Jesus mesmo. E os discípulos começaram a ficar com medo, porque os discípulos não conseguiam ver além daquilo que os olhos alcançam. Os discípulos viam uma possibilidade de morte. Jesus estava indo, porque o que ele ia fazer é dar vida. É dar vida. Mas custa ao coração entender isso. Como custa ao coração entender isso? Então, no versículo 14, Jesus diz claramente. Ele chega para os discípulos que custavam a entender e diz, Lázaro morreu. Vocês não entendem? O que eu estou querendo dizer é que Lázaro morreu. Só que, ao contrário do que qualquer um teria como sentimento naquele momento de tristeza, quem se alegra com a morte de alguém? Nós não nos alegramos com a morte de ninguém, nem dos inimigos tantas vezes. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, para que possais crer. Jesus se alegra por ver que a obra de Deus seria realizada.
E ele estava a caminho para isso. Há um propósito, para que possais crer. Observe, Deus usa um homem que ele ama. Sim, Deus amava Lázaro. Jesus amava Lázaro, então Deus amava Lázaro. Deus usa um homem que ele ama, o coloca à morte, ele adoece e morre, e isso vem de Deus. Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Isso vinha de Deus, Deus tinha um propósito. E o propósito era levá-los à fé, fazê-los ver que estavam diante do Filho de Deus, que tem em suas mãos a vida, que a ele pertence a vida, por isso ele pode ressuscitar, porque ele é o autor da vida. Percebe que o amor de Deus não se expressa nas pequenas coisas que nós tantas vezes medimos, que o amor de Deus não deve ser medido por aquilo que ele aqui, nesse mundo passageiro, nos concede, nas boas coisas aos nossos olhos, nas venturas, nos deleites, nas alegrias, nos sonhos realizados, ainda que ele possa fazer todas estas coisas. Um homem amado por Deus será um instrumento para algo muito maior. Lázaro poderia depois se sentir muito feliz. A minha morte foi para mostrar que o Senhor Jesus, ele é o Deus da vida, ele é o Senhor da vida. Eu morri para mostrar que a vida está nas mãos dele, e isso seria para Lázaro de grande alegria, depois que tudo aconteceu, depois que soube de tudo o que aconteceu. O que Deus quer fazer por sua vida? Nem sempre a gente vai saber. Às vezes, nós conseguimos ter uma noção de que muitas coisas em nossa vida estão sendo instrumento para glorificar a Deus, abençoando pessoas, por exemplo, os missionários pelos quais nós oramos. Muitos deles foram para lugares em que cristãos são presos, mortos, e eles vão para lá, eles sabem. Você vai fazer o que ali, rapaz? É lá que estão matando. Pois é exatamente para lá que Deus me mandou ir. É lá que o problema está. Pois é exatamente para lá que Deus me mandou ir. Eles vão como ovelhas indo para o matadouro, sabendo para onde estão indo. Como Paulo, que conta com clareza em Atos 20, que estava indo a Jerusalém, sabendo, porque o Espírito de Deus estava revelando à igreja que sofrimentos, provações, tribulações, cadeias estavam por vir para o Paulo, como uma ovelha indo para o matadouro. Mas por que ele não desistiu? Por que não voltou para trás? Por que pessoas vão para onde se mata? Porque a vida é muito mais do que fugir da dor e buscar o prazer. Porque o prazer da vida está na presença do Deus da vida. Porque a alegria indizível e a paz que excede todo entendimento não se encontra em circunstâncias da vida, mas na presença do Deus da vida. Por isso eles correm para onde Deus manda ir. E ainda que a morte seja o destino, será a ela um deleite final, como um instrumento para glorificar o nome de Deus. Deus é glorificado na sua igreja, Ele a ama. Quando passar por lutas, não pense que Deus não ama você, por isso deixou passar por problemas. Quando sofrer, não diga, Deus não gosta de mim, porque Ele me deixa passar por tais coisas. Quando a vida não for como você gostaria, não diga a Deus, Deus, o Senhor não faz nada para me ajudar. Antes, olhe para o que o Senhor Jesus fez na vida de Lázaro. Um homem amado, pelo qual ele chorou, foi o único pelo qual ele chorou.
e dar o privilégio de ser um instrumento para sofrer por amor a Deus. Os discípulos não entenderam isso no período do ministério do Senhor Jesus. Não entenderam mesmo. Mas eles entenderam depois. Em Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor nos conta o que os discípulos passaram, tudo o que eles foram sofrendo. Então, diz o texto, em Atos dos Apóstolos, que os discípulos, depois de sofrerem, de apanharem, de serem maltratados pelos líderes da época, que tinham inveja deles. Atos capítulo 5, versículo 41 diz: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Quem é que gosta de apanhar? Quem gosta de ser açoitado? Quem se alegra quando é humilhado? Quem gosta de ser perseguido? Ninguém. Mas aqueles homens entenderam que, como Lázaro, eles eram muito amados por Deus, e esse tão grande amor de Deus também estava sendo expresso no privilégio de sofrer afrontas pelo nome de Jesus, para glorificar o nome de Cristo, mostrando o quanto importa sofrer pelo Senhor da vida, pelo Deus da nossa salvação. Lázaro é um homem de grandes privilégios. Que homem abençoado neste dia. O homem que morreu para manifestar o poder de dar vidas que Jesus tinha. Um instrumento de Deus. Então, diz o texto que o Senhor Jesus vai até o Lázaro e as suas irmãs. Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Portanto, ninguém pensaria em entrar no túmulo dele de forma alguma. Os discípulos estavam morrendo de medo. Tanto que o texto diz que Tomé conversa com os outros discípulos e diz assim: nós vamos morrer lá. Eles estavam morrendo de medo. Porque viram que os judeus estavam realmente com o propósito de matar Jesus. E se eles eram discípulos de Jesus, provavelmente iriam junto. Porque os judeus não tinham piedade alguma. Homens maus que matavam aqueles que se colocavam como oposição. Homens de um coração tão duro que eram capazes de proferir a lei, quebrando a própria lei, para destruir os seus inimigos impiedosamente. Homens maus. Eles estavam com medo desses homens maus. Então, Jesus não vai direto para Jerusalém, porque na verdade eles estavam lá em Betânia e os judeus subiram para Betânia. Mais ou menos 3 quilômetros, 2.800 a 3 quilômetros de distância, muito próximo. Podiam ir a pé tranquilamente. E Jesus, sabendo que os judeus queriam matá-lo, ele é prudente. Observe que Jesus não se manifesta, se revela logo: estou aqui. Ele fica distante e pede para que a Marta, manda um recado para que Marta vá, ou elas fossem até Jesus. E a Marta, ao receber a informação, corre para o Senhor Jesus. E aí o versículo 21 nos conta: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mais de um disse isso. Marta, Maria, os outros também. Os outros até chegam a criticar. Alguns disseram: olha, ele poderia ter vindo antes para curá-lo. E outros criticam: se ele quisesse, se ele se importasse, teria vindo. Na verdade, eles acusam Jesus: ele curou um cego e não veio ajudar o seu amigo. Observe que quando os olhos são maus, todo o corpo está em trevas.
Eles não só não compreendiam o plano de Deus, porque nem o conheciam, como também tinham maldade em seu coração e viam no fato de Jesus não ter estado lá, viam maldade. De forma que eles acusavam Jesus de negligência, de falta de amor, porque não tinha ido correndo salvar, curar Lázaro, o seu amigo. Todos estavam cientes que ele podia, e isso deve chamar nossa atenção. Significa que os sinais que Jesus fez até agora, até aquele momento, já haviam sido suficientes para que eles crescem quem era Jesus. Jesus já havia sido glorificado pelos sinais que operara, de forma que eles deveriam crer em Jesus como Filho de Deus, como a Marta vai dizer. Devemos, como sempre estamos fazendo na exposição de João, lembrar que o objetivo dos sinais não é satisfazer a vontade de pecadores. Como em nossos dias, pessoas estão correndo atrás de lugares que prometem milagres, como se os sinais, os milagres tivessem um fim em si mesmo. Todos os milagres de Jesus tinham um propósito muito maior do que satisfazer as pessoas. Era mostrar quem ele era. O propósito não era dar a alguém um momento bom na vida, restaurar a saúde apenas, mas era manifestar o poder dele na vida daquelas pessoas. Porque a vida não consiste apenas naquilo que nós contemplamos. Jesus tem um olhar para a eternidade e os homens apenas para o que é terreno. Eles pedem pão e Jesus oferece o pão do céu, que dá a vida à eternidade. Eles não compreendem. A Marta segue no versículo 22 dizendo: mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela não deixa claro o que ela quis dizer. Jesus, eu sei que o Senhor pode ressuscitá-lo, é isso? Ou Jesus, eu sei que o Senhor pode pedir para que Deus cuide de nós. Agora nós não temos mais o nosso irmão. 2 mulheres sem um homem em casa para cuidar delas, elas estão desamparadas. Numa sociedade que o homem é a força de trabalho. Não se trata de uma sociedade machista. Pode esquecer essa possibilidade. Isso não tem nada a ver com o que acontecia. A realidade é que não cabe à mulher ser aquela que vai à guerra. Não cabe à mulher ser aquela que vai à caça. Não cabe à mulher ser aquela que pega a mão no arado, pega a enxada e vai ali ao terreno para cuidar e plantar, ainda que elas fizessem parte do trabalho. Afinal das contas, acredito que qualquer mulher mais feminista, ao ingressar no trabalho manual e duro daquela época, ela vai desistir de suas ideias feministas. Deixa eu como mulher que é melhor mesmo. A questão não era machismo. É que o trabalho ele era duro, era pesado. Não era como hoje nós conseguimos sentar numa mesa e trabalhar largamente sem fazer um esforço físico que eles faziam. Hoje fazemos um esforço mental. Portanto, ela poderia estar dizendo para Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor pode cuidar de nós de alguma forma. Ela não especifica. Depois, quando Jesus vai ressuscitar, ela se mostra meio admirada com a ideia, tanto que, diz o versículo 39, quando Jesus ordena: tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Se ela estava esperando a ressurreição do seu irmão, por que então ela estranhou? Se o pedido dela fosse: Jesus, eu creio que o Senhor pode ressuscitar meu irmão. Quando Jesus dissesse: tirai a pedra, ela deveria ter dito: oba, exatamente o que eu gostaria. Não foi a reação dela. A reação dela foi de estranheza. Mas 4 dias? Tivesse sido ontem? 4 dias? Não, Jesus, o negócio não está muito bom não, vai abrir, não dá certo. Não parece que ela espera pela ressurreição do seu irmão. De forma que ela espera que Jesus faça algo, mas ela não diz o quê. Ela tem uma confiança de que Jesus pode cuidar delas, mas ela não diz exatamente o quê. Essa confiança é importante. No momento da extrema aflição, ter aquela certeza de que Deus pode fazer alguma coisa por mim. Não é que Deus vai fazer o que eu quero.
Tive a infelicidade, no meu curso de ministério, de ver pessoas, grupos, diversas religiões, passarem por casas, as quais depois eu visitei, e casas de pessoas enfermas, pessoas que estavam à beira da morte, e passarem profetizando que essas pessoas iriam ficar curadas. E profetizavam para uma, profetizavam para outra, profetizavam. Pouco tempo depois eu ia visitar essas pessoas e eu ficava sabendo desses grupos que profetizavam curas, dizendo que Deus iria restaurar a saúde delas. Nós chegávamos para confortar, para falar de Cristo, para mostrar que não importa se Deus ia dar vida ou morte, porque em Jesus até aquele que morre vive eternamente. E confortava com o evangelho da vida eterna. Qual é a questão? É que todas elas morreram. E todas as profecias eram falsas, porque Deus não é um Deus que mente, nem que se engana. Eles estavam mentindo, portanto não estavam falando da parte de Deus. Eles precisavam ouvir o evangelho, era isso que Deus queria. E mandou alguém para falar do evangelho, e não para prometer a cura para aquela pessoa. Porque o que importa é que vivamos eternamente com Cristo Jesus, é isso que importa. Então, por isso que Jesus declara, versículo 23, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, veja que ela não está esperando a ressurreição, não a ressurreição naquele momento, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Veja que o evangelho, em parte, era conhecido, porque os judeus tinham já a doutrina da ressurreição dos mortos. Não era desconhecida aos judeus a doutrina de que Deus ressuscitaria os mortos no último dia, porque já havia promessas, ainda que não tão claras para todos. E Jesus esclareceu isso em seus ensinamentos, de forma que aqueles judeus, os discípulos, de forma mais abrangente, eles haviam aprendido de Jesus isso. E ela mostra que ela aprendeu a sã doutrina, ela aprendeu a palavra. Ele vai ressuscitar. Só que Jesus realmente estava dizendo que ele ia ressuscitar ali, naquele dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Meus irmãos, entende quando Deus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Viver em mim é ter vida. Viver em mim é ter vida eternamente. Deus está dizendo para Paulo, eu basto, eu sou suficiente. E Paulo diz sim. Por isso me alegro nas injúrias, nas lutas, nas provações, nas fraquezas. Porque na minha fraqueza o Senhor manifesta o teu poder, a tua glória. Jesus diz para Marta, eu sou a ressurreição. Ele não só criou a vida, ele é a vida. Por isso a vida não pode ser uma fuga da dor em busca do prazer. A vida tem que ser muito mais. A vida é um deleite eterno na presença e em ou no ser de Deus. Esse relacionamento com Deus, íntimo relacionamento, em que nos tornamos um com Ele, como Ele diz que nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, estamos unidos a Cristo pela fé, para viver nele, Ele é a nossa vida, viveremos eternamente, não porque teremos a comida e a bebida, viveremos eternamente porque Ele é a vida. A sociedade sem Deus justifica a longevidade com o exercício físico, boa alimentação e uma série de outras regrinhas a mais. É interessante, é bom. Vamos nos cuidar, por que desperdiçar a saúde? Mas a vida, ela não é sustentada por essas coisas. E é por isso que não uma, mas várias vezes encontramos casais em que o homem, ele era relaxado, não fazia nada, cheio de doenças, e a mulher era uma mulher cuidadosa, saudável e bem. O homem vive 100 anos e a mulher morre com 80. Mas me explique.
Ele é a vida. Ele decide quando viver e quando morrer. Ele é a vida. Portanto, é nele que nós precisamos estar. Mais do que tudo que você possa desejar para ter uma vida boa, o que você precisa é dele. É nele que precisamos estar, porque ele é a própria vida. De modo que é nele que a felicidade, ela surge como uma realidade presente e futura. E como algo que pode não ser entendido pelo homem, tendo em vista as circunstâncias que nos cercam e que nos trazem aparentes tantas angústias, mas que não impedem que a felicidade esteja radiante em nosso coração, porque ele é a vida, e estar nele é ter vida, e vida eterna. Jesus tem como propósito revelar o seu ser e as suas obras, e usa um homem amado para isto, Lázaro, um homem que ele amava, mas que o conduziu à morte para dar-lhe vida e manifestar ser o Senhor da vida. Ela crê. Ele pergunta: crês isto? Você crê isto? Veja que ele ensina a verdade, mas não basta ensinar a verdade, é preciso que você creia na verdade. Não basta ouvir a verdade. Os teólogos liberais e neo-ortodoxos também ouviram a verdade, conheciam a Bíblia de canto a canto, faziam livros de teologia volumosos, mas eles não criam na verdade. Eles não professavam a verdade, e Jesus se tornou um mártir da paz por causa da cegueira do coração de homens, que em vez de pregar a palavra, eles simplesmente mataram o cristianismo na Europa e fizeram isso em outros tantos lugares. Você crê isto? Que ele é a ressurreição e a vida, que quem crê nele, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê nele, não morrerá eternamente. Você crê isto? Marta creu. Sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Uma confissão de fé completa para aquele momento. Ela creu em quem Jesus verdadeiramente é. Ela creu em Jesus como ele é, o ser dele como ele revelou. Ela não criou uma imagem de Cristo. Ela creu no Cristo exatamente como ele é, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. É preciso crer. Quer viver eternamente? É preciso crer. Porque isso terá implicações. Naquele momento, a implicação era acalmar o coração de Marta, de tal modo que ela pudesse descansar no Senhor, sabendo que o Senhor estava ali. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 a 18, o apóstolo Paulo, diante da angústia de irmãos que estavam perdendo pessoas queridas, ele consola os irmãos com o Evangelho. Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O Evangelho tem implicações. Você crê que ele é a vida, então por que está desesperado porque perdeu uma pessoa amada, que cria no Evangelho e que, portanto, tem a vida? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo,
ressuscitarão primeiro. Esse era o consolo. O conforto de Paulo foi Cristo Jesus. Você não sabe como consolar uma pessoa que perdeu alguém que amava? Você não sabe como consolar uma pessoa diante de um funeral? Você não sabe como confortar alguém diante de uma perda que você nunca experimentou? Você que nunca perdeu alguém próximo, querido, amado, familiar. Aprenda com a palavra do Senhor. Jesus é o consolo. Jesus é o consolo, o verdadeiro consolo. O consolo para que nós descansemos nele, porque a vida está nele. Ele é o consolo. É para ele que nós apontamos, levamos as pessoas. Então diz o texto que Jesus também chama Maria. Maria também vem, diz a mesma coisa. Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja uma família que cria em Jesus. Uma família inteira, olha que coisa bonita. Os 3 irmãos criam plenamente, tanto que as 2 dizem, Senhor, se estivesse aqui, ele não teria morrido, porque elas criam que Jesus podia curá-lo. Uma família verdadeiramente crente. E então, olha, Jesus, o 100% homem e o 100% Deus, que se compadece de nossas tristezas. Deus não olha para as nossas angústias como um ser completamente impessoal, ou olhando para nossas angústias como alguém que despreza nossas fraquezas. De modo algum, mesmo que nós saibamos do tamanho, da grandeza, da glória de Deus, e que Ele está muito além da criação, mesmo que saibamos da majestade, poder e imutabilidade de Deus, o Criador, jamais o trate, o considere como um ser impessoal ou mesmo insensível. Jesus vê Maria chorar, e aquele que é o Senhor da vida, que sabia que ia ressuscitar, ele sabia que ressuscitaria Lázaro, ele sabia o que ia acontecer, mesmo assim, Jesus se compadece, se entristece, se comove, o seu espírito fica comovido diante da angústia daquela mulher. A tristeza alheia entristeceu também o seu coração. Olha a sensibilidade de Cristo diante da fraqueza humana. O que nos consola tremendamente, porque significa que a grandeza dele não faz com que ele olhe para mim indiferente. Antes, ele chora quando eu choro, ele se entristece quando eu me entristeço. Ou seja, ele é empático. Hebreus nos diz que Jesus se compadece de nossas fraquezas, porque ele viveu como um de nós, sabe o que é padecer, sabe o que é ser tentado, ele sabe o que é sofrer angústia nesse mundo, o que é ser maltratado, ele sabe de tudo isso. Ele é empático a nós. Não apenas simpático, mas empático, ou seja, ele viveu as nossas angústias e ele se compadece de nós em nossas angústias. Ele olha para nós com real comoção. E ainda que ele tenha propósitos muito superiores aos nossos, ainda que ele tenha coisas muito maiores para fazer em nossas vidas do que nós gostaríamos. Eu gostaria da cura, mas Jesus quer glorificar o nome dele de outra forma. Eu gostaria de livramentos, mas Jesus quer glorificar o nome dele de outra forma. Eu gostaria que a vida fosse de um jeito, mas Jesus tem uma direção diferente para glorificar o nome dele na minha vida, ainda que seja como ovelha indo para o matadouro, como Paulo, os mártires e tantos outros. Ainda assim, o Senhor Jesus, Ele não se alegra em nosso sofrimento. A alegria de Jesus no início revela a sua consciência plena e o seu propósito superior ao que os nossos olhos alcançam. E a sua tristeza mostra que Ele jamais tem deleite em nosso sofrimento. Ele se compadece, ele chora, ele fica triste,
Ele não é insensível às nossas dores. Ele chora conosco. Ele amava Lázaro. Todos perceberam, vede quanto o amava. Mas era preciso glorificar a Deus, era preciso confirmar perante todos, testemunhar perante todos quem Ele era. E isso era mais importante. O que Deus quer fazer na nossa vida, o que Deus tem para fazer na nossa vida, o plano de Deus para a nossa vida é muito superior aos nossos planos para a nossa vida. É preciso que o cristão confie. Você não disse que Deus é o seu Senhor? Então confia. Você não disse que Deus é o Criador? Então confia. Você não disse que Deus é o Salvador? Então confia. Você não está crendo naquilo que a Bíblia está falando agora? Então confia. Pode ser difícil de lidar com a realidade, mas se você olhar para Jesus, o Espírito de Deus e a palavra do Senhor trarão paz ao seu coração. Como disse Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Confia. O amor de Deus não é medido em pequenas coisas passageiras da vida. O amor de Deus é revelado na cruz do Calvário, como Paulo diz em Romanos 5,8, em que Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que coisa maravilhosa! O que poderíamos querer mais? Há alguma coisa mais importante para a nossa vida do que a própria pessoa de Cristo Jesus? Ele é a vida. Ele é a vida. Portanto, tudo o que nos importa ter é o próprio Senhor Jesus. Ele vai ressuscitar Lázaro. Observe que tudo o que ele faz é para testemunhar quem ele é e que ele veio do Pai, seu ser e suas obras. Ele está querendo testemunhar perante todos. Por isso ele ora. Versículo 41 diz: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: a sua oração é um testemunho da glória de Deus. As nossas orações devem ser testemunhos da glória de Deus. Lá, no Salmo de número 67, um salmo muito especial, ao meu ver, quando nós pensamos em oração. Ele nos diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. É quem não quer ser abençoado. Não, salmista, eu também sei dizer isso. Deus abençoa, abençoa, me abençoa. Só coisa boa na tua vida. Tive um professor que gostava dessa frase. Ele era muito engraçado. Só coisa boa na tua vida. Nós gostamos disso, mas não para por aí. O salmista continua: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Abençoe-nos, Deus, o final do salmo, e todos os confins da terra o temerão. Deus, ouve nossas orações, e eles verão que a tua salvação vem do teu povo, porque dos judeus viria o Redentor, Jesus, o Filho de Deus. A oração do povo de Deus também testemunha a glória de Deus. Por isso, nós devemos querer a vontade do Pai e orar de acordo com a palavra de Deus. Jesus ora: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Nós sabemos que Deus conhece o nosso pensamento, como diz o Salmo 139. O nosso pensar, a palavra não chegou na nossa boca e Deus já conhece. Mas para que então oramos? Nós oramos não para que Deus conheça as nossas necessidades. Nós oramos para que tanto tenhamos comunhão com Deus, relacionamento,
quanto para que testemunhemos a glória de Deus perante as pessoas. Por isso a oração precisa ser bíblica, precisa ser conduzida pela palavra de Deus e pelo Espírito do Senhor, que intercede em nós, nos conduzindo a orar como convém. Jesus ora para testemunhar que ele vinha do Pai. Observe que Jesus não glorifica a si mesmo, mas glorifica ao Pai. Assim como nós deveríamos desejar tudo que é necessário ser desejado, não para nós nos gloriarmos nas coisas, mas para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Porque até a oração da igreja é um instrumento de Deus para glorificar a Deus. É assim que as orações são ouvidas. Esta é a oração do Filho de Deus, que ora não para se satisfazer o seu ventre tão somente, não para se cercar daquilo que tanto aprecia, mas para glorificar a Deus, anunciando a glória de Deus, que é poderoso para socorrer-nos, ajudar-nos, sustentar-nos e assim por diante. Jesus ora para glorificar a Deus, e é glorificado quando Deus atende a sua oração. E Lázaro vai. Lázaro vem para fora. Saiu o que estivera morto, porque aquele que é a própria vida chamou Lázaro. O que é que você precisa? Você precisa de vida? Jesus é a vida. Você precisa de vida? Você quer viver? Você sente que a sua vida não faz mais sentido? Você sente que a vida não tem um significado que valha a pena, porque a vida se transformou numa fuga da dor em busca do prazer? É porque explicar errado para você. Cristo é a vida, e Ele não é uma fuga da dor em busca do prazer. O pecado tornou a vida em algo pobre e medíocre aos olhos dos homens. Cristo é a vida. Se você quer ter vida, vá para Cristo. Se você quer viver, você busca a felicidade. Que homem não quer ser feliz? Paulo diz que ninguém jamais maltratou a sua própria carne, Efésios capítulo 5. Todo ser humano quer ser feliz. Não é em vão que o segundo mandamento é: ame o teu próximo como a si mesmo. Erroneamente alguns entendem, olha, tem 3 mandamentos ali: o amar a Deus, que foi o primeiro, amar o próximo e amar a si mesmo. Não! Jesus está dizendo: todo pecador se ama. Foi por causa de amor próprio que Adão e Eva cobiçaram a glória de Deus, quiseram ser iguais a Deus, quiseram ter o conhecimento que Deus tem. Todo pecador se ama, daquele que se esbanja nos prazeres àquele que, não tendo mais alegria na vida, se suicida. Todos os dois buscam aquilo que entendem ser melhor para si, ainda que na completa cegueira de seu coração. Todo homem se ama. Você quer ser feliz? Sei que sim. É Cristo. Ele é a vida. Ele é a vida. Mas nenhum outro. Jesus. É Ele quem trará ao seu coração a felicidade que parece escorrer por entre os dedos dos homens que a procuram. Porque é Cristo a vida. E esta vida é tão certa quanto o ar que respiramos. Ele é a vida. O versículo 45 e 46 vão encerrar mostrando o que várias vezes João vai mostrar. Só é possível ter 2 reações diante de Cristo. Assim como quando Jesus chegar, Ele diz que separará o joio do trigo, as ovelhas dos cabritos, e levará para si os seus. As reações dos homens ao se encontrar com Cristo, ao ouvir Cristo, só podem ser 2. Em qual delas você se encontra? Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria,
vendo o que fizera Jesus, creram nele. Muitos, ao verem as maravilhas de Jesus, creram. Na verdade, tudo que Jesus havia feito já era suficiente. Tanto que, no versículo 24 do capítulo 10, os judeus cercam Jesus e diz esse texto assim: rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Que povo interessado, né? Não. Eles queriam uma prova para acusar Jesus e o condenar à morte. Assim são os homens maus, capciosos. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Este último sinal irá fechar com chave de ouro a sequência de sinais que Jesus realizou. Mas todos eles, do primeiro ao último, foram suficientes. Eram suficientes para que quem deveria crer, cresce. Eles não creram, como disse Jesus, porque não sois das minhas ovelhas. Portanto, mais um grupo de pessoas crê no Senhor Jesus. Muitos, vendo o sinal, creram. Este é o propósito dos sinais: fazer-nos ver a glória de Deus na palavra ouvida, na palavra. O propósito é conduzir a palavra, por meio da qual nós temos a salvação. Mas, versículo 46 do capítulo 11, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Nós não vamos ler o restante do texto, que nos contam os planos ardilosos dos fariseus, dos líderes da época, para matar Jesus. Matar Jesus por saberem tudo o que Jesus fazia. Os sinais que Jesus operou não convenceram de quem era Jesus, só despertaram maior inveja e maldade no coração deles. Porque eles sabiam, como eles dizem no versículo 47 no final, que faremos, ou melhor, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais. A condenação deles era justa. Vendo a glória de Deus se manifestando pelos sinais e pela mensagem de Cristo, eles mesmo assim odiaram a Cristo, queriam matar a Cristo, por causa da dureza do coração. E você, que vislumbrou por tanto tempo a glória de Deus manifesta pela sua palavra pregada, que desfrutou por tanto tempo do cuidado de Deus que nos cerca, porque até sobre justos e injustos vem o sol, vem a chuva, que tantas vezes deve ter clamado a Deus quando estava passando por angústias, e Deus socorreu, e Deus ajudou. Agora, como você reage? A condenação daqueles que são alvo da graça de Deus, que vai dispensando seu favor aos homens, e não creem, a condenação, ela é maior, é justa, é mais que merecida, mais que merecida. Creia no Senhor Jesus. Você quer ter vida? Vai para Cristo. O problema é que provavelmente, querendo ser feliz, muitos correm para o shopping. Ou como diz a propaganda do supermercado Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. Outros correm para diversos outros prazeres da vida. Alguns tentam fugir das responsabilidades. Outros tiram a própria vida. São pseudo-redentores. Coisas e pessoas que tomam o lugar de Cristo como Salvador, como vida. Portanto, são apenas idólatras. A verdadeira vida é Cristo. Não o substitua por nada que este mundo possa oferecer.
Porque se a felicidade do seu coração depende do shopping, depende dos prazeres, depende das conquistas, depende de sonhos realizados, depende de alguém que não seja Cristo. Cristo não é o teu Senhor e Salvador. Ele é apenas um homem qualquer para você. Vá para Cristo. Ele é a vida. E é dele que você precisa. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Hoje mesmo, clama, ora, coloca diante de Deus a sua vida. Senhor, eu tenho vivido em Ti, ou apenas sou um religioso dentro de uma denominação, como tantos outros por aí. Eu tenho realmente andado contigo, e o meu prazer está na Tua lei, e nela eu medito de dia e de noite. E conversar contigo é um deleite, é um deleite para a minha alma. Ó Deus, me ajude a viver contigo e para Ti, para que nenhum livro seja mais precioso do que a palavra de Deus, para que nenhuma conversa seja mais deleitosa do que falar com o Senhor, para que nenhum momento seja mais prazeroso do que a própria adoração a Deus, para que nenhum lugar seja melhor para a minha alma do que Cristo, que é o nosso rochedo, a nossa salvação, a nossa vida. Coloque a vida diante do Senhor, para que a sua vida seja vivida em Cristo. Só assim você perceberá que a vida é muito mais do que fugir da dor em busca do prazer, e que a felicidade, ela é real, ela é uma dádiva de Deus para aqueles que Ele ama. Vá para Cristo, você encontrará nele